Nesse Conexão nós vamos tratar sobre capitalismo e progresso, um diagnóstico da sociedade ocidental. Vamos ler juntos hoje aqui a 4 cabeças o livro do Bob Halsward, último lançamento da BC2 com a editora Ultimato. E para conversarmos hoje, temos aqui 4, além de mim, 3 amigos, Lucas Freire, Tiago Rossi e João Vitor. Para começar, eu queria que você se apresentasse rapidinho. Não vou ler currículo de ninguém para não deixar ninguém constrangido, né? Mas fique à vontade, apresente-se como quiserem. Lucas, começa você. Então, eu sou o Lucas, sou pesquisador no Centro Mackenzie de Liberdade Econômica, casado e pai de 2 crianças e mais uma a caminho. Opa, essa é a novidade. Parabéns. Obrigado. Daqui a pouco ele não vai ter tempo de ler livro mais, então esse deve ser o último livro comentado pelo Lucas. Provavelmente. Tiago, e você, meu caro? Tiago Rossi, casado com Natana Isabela, né, minha esposa, pesquisador na área de Relações Internacionais, Teologia Pública e, em alguns horários, professor, né, com a graça de Deus e pastor. Maravilha, seja bem-vindo. Muito obrigado. E João Vitor, lá de Pouso Alegre, Isso. sul de Minas. Bom, João Vitor, sou de Pouso Alegre, né, como você falou, sou graduado e mestre em Economia pela Unicamp e eu pesquiso na área de Economia e Filosofia, é uma área de interesse. Maravilha. Meus caros, eu sou leigo nesse assunto. Eu confesso que essa ideia, essa crítica de capitalismo e progresso, e muito mais o autor, só apareceu no meu radar coisa de 6 meses para cá, quando nós lançamos o livro. E eu fiquei muito curioso e tenho prestado bastante atenção, tentado correr aí atrás do que vocês têm discutido e comentado nesse assunto. Então hoje eu queria fazer o papel aqui do leigo, completo leigo. Eu queria que vocês me ajudassem me ensinassem a essência do que o Halsward trata aqui e quais as consequências disso para o nosso pensamento e aplicação na vida, na nossa vida mais ampla em todos os seus aspectos, né? Mas eu preciso perguntar isso de início, porque está no título do livro, Capitalismo e Progresso. Alguém aí me ajuda, o que é, ou como é que o Halsward define capitalismo aqui? Qual que é o conceito dele de capitalismo? Bom, eu acho que para a gente conseguir definir de uma maneira bem precisa, a gente precisa voltar na ideia do Halsward a respeito da base religiosa de toda a civilização, né? Então ele começa o livro argumentando que toda civilização faz algumas escolhas baseadas em algum motivo, que é a palavra que ele usa, né? Um motivo. E o argumento dele é que o motivo do capitalismo é o progresso. E o que a gente precisa entender é da onde que vem esse progresso, qual que é a base religiosa e a crença que subjaz a ele. E a gente precisa entender de que forma que a sociedade ocidental ela foi se moldando e ela foi adotando algumas escolhas, algumas perspectivas filosóficas, desde do fim da Idade Média até hoje, de forma a chegar ao estado que nós estamos hoje, né? Então seria o capitalismo para ele é o modo da sociedade operar em resposta a um motivo do progresso, seria isso? Nós operamos de uma maneira capitalista em resposta a um aspecto motivador que é o amor ao progresso, a necessidade de progresso? Sim, o capitalismo ele é moldado pelo progresso, exatamente. A forma como ele define o capitalismo é bastante moldada pela ideia de progresso. Isso é comum, Lucas, com outras definições de capitalismo? Tem outras formas de pensar, de definir capitalismo assim, ou isso é exclusivo do Halsward? Não, acho que é bastante particular da contribuição dele. Mas essa ênfase na cultura que é gerada em resposta a um motivo básico que é religioso é uma ênfase única dentro da perspectiva dele. Uma pessoa de tradição marxista definiria o capitalismo como um modo de produção, né, um modo que nós temos de organizar as relações sociais, também a nossa relação com a natureza, a produção, consumo, etc. Tudo isso refletindo um modo de produção. E outras definições também podem ser
feitas e têm sido feitas na literatura. Uhum. Mas, do ponto de vista de ênfase num sistema que é montado, que reflete uma certa cultura, que tem como base uma fé específica, é uma definição única. Né? Não se encontra isso fora dessa tradição de pensamento que ele representa. Ela funciona aqui. Dentro do argumento do livro, nós podemos adotar isso como ponto de partida e tentar acompanhar o raciocínio do autor. Né? E aí começa a ficar claro porque que ele, como cristão, tem problemas num sistema que tem como base uma fé que não é a fé cristã. E aí passa a fazer sentido. Se é assim que ele define, nós podemos usar isso como ponto de partida e examinar o argumento passo a passo. E progresso? Capitalismo e progresso. Ele define progresso de alguma forma? Talvez o Thiago possa ajudar aí. Sim, mas até antes disso, ele tenta fazer ou apresentar uma anatomia, talvez espiritual, que ele associa à ideia de modernidade, né? E algo muito interessante porque parece que, junto com essa ideia de progresso e capital, ele traz consigo esse argumento da modernidade como sendo uma estrutura cujas raízes de pensamento e as próprias crenças que estão ali, né, sendo desenvolvidas e aplicadas, em alguma medida, ou talvez em larga medida, ela é oposta àquilo que o Lucas disse de uma mentalidade embebida pelas realidades cristãs. A gente poderia pensar talvez ali que esse período da história, esse período moderno, é um período as principais crenças que vão dar o aporte para esse desenvolvimento do progresso é uma mentalidade basicamente pagã, que rompe em várias medidas com aquilo que seria um motivo de crença anterior a essa idade moderna. Estaria mais associada ali à Idade Média. E ele vai começando a demonstrar como que a ideia de progresso ela é um construto e que para que ela seja dessa forma, você precisa criar um momento de ruptura com uma mentalidade anterior, citada anteriormente e conectada à Idade Média, e que a partir do adentramento nesse período chamado de modernidade, você tem ali algumas crenças, ansiedades, desejos e uma fé que está diretamente associada com aquilo que o próprio progresso vai representar e vai se tornar como sendo essa força motriz do capital que impulsiona essa sociedade ou essa cultura para uma ideia, uma utopia mais à frente, que tem a ver com esse desenvolvimento restrito, com as realidades de avanço ligadas à tecnologia, à ciência, uma série de outras abordagens. Né? Tem uma série de barreiras, né, que o Hauswirth fala que precisam ser derrubadas pela civilização, pela sociedade, até que seja possível emergir esse ideal do progresso. Né? Mas não sei, acho que em essência o que ele diz é que o ser humano ele começa a ter essa vontade de demonstrar, essa vontade de uma liberdade de todas as tradições, de uma autodeterminação. E nesse caminho, para ele conseguir isso, ele precisa aprender a dominar a natureza. Né? E aí é que ele começa a usar da ciência, da tecnologia, para poder dominar a natureza e fazer ela servir a esse motivo de autodeterminação do ser humano. E o progresso, nesse sentido, ele seria uma tentativa de síntese, né? Dessas duas vontades, tanto a vontade de se autodeterminar, quanto a forma de se autodeterminar, que seria através do controle. E nesse sentido, através de várias mudanças, várias transformações no capitalismo e algumas instituições ao longo da primeira Revolução Industrial, segunda Revolução Industrial e o século XX, o progresso ele começa a se tornar esse ideal que subsume todas as coisas da sociedade, né? Que traz todas as instituições, as forças da sociedade para debaixo desse motivo de crescimento e de dominação. E é por isso que ele foca bastante na questão do crescimento econômico, do desenvolvimento tecnológico, na pesquisa científica. Todas essas forças elas vão sendo cada vez mais recrutadas, né, pelo ideal do progresso para poder
buscar esse ideal de autodeterminação. Para servir a um ideal de progresso. Exatamente. Então seria a sociedade elegendo ou reconhecendo um ideal de progresso como talvez o seu motivo principal de operar ou de existir? É mais ou menos isso? E também como justificativa daquilo que é feito, né? Passamos a adotar uma ética utilitária, né, que tem a ênfase em justamente trazer melhorias e isso como se fosse uma justificativa para tudo que é feito em termos de não só de ação na economia, mas também nas políticas públicas. Então passa a ser justificado em nome do progresso, várias coisas, né? E o interessante é que tem também uma contradição aí, porque nós começamos esse processo no interesse de nos tornarmos mais autônomos como seres humanos, controladores da natureza, etc. E acabamos montando um sistema que engole isso tudo e nos controla agora. Então nós temos que reorganizar a nossa vida para ajustarmos ao ritmo do progresso, por exemplo. Né, as companhias, a vida no trabalho, a vida cultural em geral acaba, nosso padrão de consumo acaba sendo alterado agora para servir um pouco esse ideal de progresso, né? A ênfase muito alta em produtividade e também simplesmente a visão de que o progresso é bom em si mesmo, né? Obviamente que abrir mão do progresso como ideal vai trazer um certo custo na altura em que nós estamos. Né? Ele trouxe algumas coisas positivas. O autor não é exatamente anti-progresso, mas é anti a fé no progresso, como esse pilar, essa base. Então, abrir mão disso tem algumas implicações que são custosas. Né? Reduzir o crescimento econômico, diminuir um pouco a produtividade, para que, por exemplo, você tenha o seu tempo de descanso também, né? Ao invés dessa ênfase no estilo workaholic de vida que nós temos. E essas são reflexões que eu acho, do ponto de vista cristão, são reflexões importantes, porque muitas vezes nós vivemos a nossa vida do dia a dia sem muito pensamento sobre o significado disso tudo. O significado agora é ditado pelo ideal de progresso. Que se torna uma norma muito forte ou dominante na sociedade atual, seria isso? Ele chega a usar a palavra ídolo, né, o termo ídolo para isso. Já que é isso que vai dar o significado à nossa vida. Atribui valor. Eu acho muito curioso pensar, né, pegando as duas falas e tentar imaginar, por exemplo, essa necessidade de ruptura com um motivo anterior, onde você tinha uma concepção organizada a partir de uma ideia de divino, extremamente conectado, pensando ali no período medieval, com a ideia medievalista de divindade, né, de céu, de terra, e toda essa realidade do eterno, do imanente. E a ruptura que é feita, e eu acho isso muito curioso, principalmente pensando nas estruturas cosmovisionárias de pensamento, e citando aqui o próprio Husserl, ele vai citar a realidade de como que o deísmo, ao longo desse processo, ele acaba, enquanto uma cosmovisão, ele acaba, em alguma medida, sendo esse substituto para a ideia do eterno, do divino, do imanente, do transcendente. E, numa determinada altura, ele menciona, nesse período medievalista, a ideia de providência. E como que, com essas rupturas, né, feitas com a ideia do eterno, com a ideia do papel da igreja, do papel da própria fé difundida pela igreja, e a maneira como uma visão cristã de mundo dominava aquela estrutura, como é que a ruptura disso, uma reinterpretação sobre quem Deus era, sobre o que a realidade é, e o que a própria providência acaba sendo, faz uma junção, pensando aqui no desenvolvimento tardio, depois da Renascença, com uma nova ideia de uma nova ideia de providência, uma nova ideia de avanço, uma ideia de bens, uma ideia do bom, uma ideia do belo, todas elas reconstruídas a partir dessa nova cosmovisão, que a gente poderia chamar aqui de deísta, que faz nascer uma ideia de que a providência não é algo produzido pelo transcendente, mas a providência ela é determinada no imanente, e o homem seria, talvez o ser humano seria aquele grande propulsor, ou garantidor, ou talvez a própria mola mestra nesse processo, e de que é possível, se distanciando aqui da narrativa cristã, que entenderia a realidade mais escatológica de uma vida redimida e uma vida totalmente transformada na era por vir, você, através dessa nova narrativa, você passa a acreditar que é possível, basicamente, imanentizar essa ideia celeste e implementá-la ele aqui e no agora.
E essa esperança escatológica trazida para o agora possibilita com que, pelas vias do progresso, e tendo um homem aí como sendo essa primeira ou um indivíduo como essa força motriz, seja possível de fato erradicar problemas, erradicar... Uma fé última no progresso. Exatamente. E o progresso como sendo esse veículo, né? E dentro dessa estrutura, parece que o capitalismo, enquanto essa estrutura majoritária, né, ele teria condição de fazer propagar essa ideia até uma certa medida, como o Lucas disse, quando você encontra o gargalo da própria realidade em si, e aonde aquilo que você supostamente acreditava dominar, através da lógica do ídolo, você passa a ser dominado por essa ideia. E aquilo que você ansiava, você não tem. Claro que aí essa idolatria do progresso, até a atribuição de um aspecto redentivo, Sim. vamos dizer assim, né? Sim, No progresso, ele vai então se projetar em diversas áreas da realidade. Exato. Por exemplo, na área de tecnologia, que é um pouco mais a minha praia, isso vai se tornar o tecnicismo, não é? Onde o progresso do avanço tecnológico dá conta de resolver todas as doenças, misérias, não é isso? Sim, sim. E Um exemplo interessante é a ideia de transhumanismo, né? A gente investindo bilhões de dólares em pesquisas para modificar o corpo humano para que ele se torne imortal eventualmente, com máquinas, com equipamentos para retardar ou então frear o envelhecimento. Me dê mais exemplos práticos assim, de onde é que esse ideal de progresso, essa idolatria do progresso na nossa vida do dia a dia é identificável na nossa sociedade hoje. Brasil, vamos pensar assim, políticas de governo, empresas, corporações, educação. Me ajudem aí, Dê alguns exemplos. Olha, eu acho clássicos. uma dimensão assim extremamente prática e até muito bem micro, né? É a questão do trabalho e do salário. Tá. Eu acho que não sei se é ele mesmo que dá o exemplo ou se ele é em algum outro lugar, mas é a questão de assim que você escolhe algum curso de faculdade ou então você escolhe alguma vocação, a primeira pergunta é: qual que é o salário? Entendi. Quanto que ganha? Né? Porque isso reflete justamente essa questão de o ideal último da vida hoje, ele é transformado não mais em talvez uma busca pela virtude ou alguma outra forma de enxergar a vida anterior à modernidade. Mas Mesmo satisfação, né? Isso. Alguma outra justificativa válida, mas ele é projetado ou enfatizado por um aspecto de Isso é bastante claro quando ele vai falar sobre o utilitarismo, que é uma dessas filosofias que embasam a ideia do progresso, e é que a felicidade ela se transformou no acúmulo de bens. Né? Então, o bom ele se tornou ter mais bens para poder diminuir o sofrimento e aumentar a felicidade. Então, diminuir a desutilidade do trabalho e aumentar a utilidade através do acúmulo de bens, uma linguagem mais econômica. Então, é o ideal baconiano, né, que em alguns momentos, em algumas partes da filosofia da tecnologia, se diz, né, a ideia de você dirimir os efeitos da queda bíblica através do progresso, através do acúmulo de bens, trazer todas essas melhorias que a tecnologia e a ciência trazem para o nosso horizonte e tornar isso a nossa busca. O efeito disso, em alguma medida, num conceito, né, que ele acaba trazendo, que é a ideia de sociedade túnel, né? Sociedade túnel. Isso, é um dos conceitos que ele acaba A trazendo. ideia da luz no fim do túnel. Isso, e todo é como confinado. Exato, como se você estivesse num túnel e toda a estrutura interna nesse túnel, tendo em vista a luz no fim dele, ela vai operar tendo em vista esse alvo que é chegar ali naquele final do túnel e então encontrar a luz, a liberdade, esse ideal que, de uma forma ou de outra, bebe do iluminismo, né? Do humanismo, antropocentrismo e outras abordagens que estão ali inauguradas pós-renascimento, ou pós-renascentista, e principalmente através você pega ali século XVII, XVIII e principalmente XVIII e XIX, e essa planificação da realidade, né, que faz com que todas as coisas sejam voltadas para essa luz no fim do túnel, essa força motriz do progresso que ele está citando. E para o Hawthorne, a tentativa aqui é tentar pensar na necessidade de termos, que seria o contraponto dessas sociedades túnel, cujo único objetivo fica sendo o progresso em vista à felicidade, seria a necessidade de abrir as sociedades. Então, o contraponto disso seria a necessidade de desenvolver sociedades abertas.
né, cujo o propósito não pode ser subsumido e resumido na felicidade garantida por esse ideal de progresso. Aberta em qual sentido, Tiago? Aberta no sentido de ser não simplesmente focada e encerrada nesse ideal difundido pelo progressismo, cuja, como o nosso colega dizia, uma sociedade cuja a realidade ela estaria encerrada no avanço, nos bens, numa tentativa aí de solapar a realidade da queda, cuja ideia de felicidade ela seria atrelada ao cúmulo, ao ganho, né? Mas aberta no sentido de que a própria realidade dessa sociedade, a partir de uma perspectiva normativa em que, crendo nós, cristãos, que Deus, ao criar toda a estrutura da realidade, cria essa realidade com propósito, com sentido, de maneira multiforme e abrangente, ela não poderia ser fechada num objetivo só. Ela teria outras realidades, você precisaria conhecer e entender outras realidades, e a gente pode pensar aqui, como foi citado aqui, a ciência ela tem um propósito de ser. Ela não pode ser subjugada por uma ideia ou uma orientação meramente fundada num ideal de progresso. A ciência, a tecnologia, a própria economia. O argumento do Hawes é que sociedades fechadas, elas instrumentalizam todas as áreas e as esferas da sociedade para um objetivo específico. Abrir a sociedade demandaria, então, entender a normatividade e a lei para cada uma dessas áreas, entender que cada uma dessas áreas tem um papel, uma função para a própria estrutura da realidade. Esse é um efeito prático do fato da sociedade se tornar monocromática quando tudo é subsumido a essa ideia única, que a gente pode observar em sociedades menos diferenciadas, mas também é engraçado, né? Mas também numa sociedade pós-moderna que é muito fragmentada. Então você tem de um lado indivíduos com um mínimo de contato, e do outro um Estado gigante que cada vez mais toma o espaço que antes era ocupado por associações de pessoas que tinha cada uma lógica própria, comunidades mesmo que tinham sua finalidade, né? Então houve uma época em que nós tínhamos várias associações de caridade, filantropias, grupos de pessoas organizadas para um propósito específico, às vezes de ajudar uma causa cultural, social, patrocinar o teatro de ópera local, e isso tem se perdido. Então nós temos pessoas, no máximo elas se associam numa empresa, e a comunidade que elas têm é a vida empresa, que está tomando conta de tudo, né? Você tem uma jornada de trabalho muito longa, as pessoas cansadas de trabalhar tanto, agora se discute até trabalhar no domingo, né? Então, e do outro lado você tem o Estado. E aí quando falha alguma coisa, um outro pressuposto que nós passamos a ter, bom, se eu sozinho não consigo resolver isso, o único jeito de resolver isso é via Estado. Então, essa visão monocromática, né, você tem ou preto ou branco, passa a ser uma consequência dessa sociedade de túnel. Sim. Então, na hora que você fala de uma sociedade aberta, você está falando em vamos popular de novo esse meio de campo com essas associações intermediárias, que é um argumento interessante porque ele tem uma certa raiz nos pensadores que pensavam no liberalismo mais anglo-saxão, que era mais marcado pela prudência, pela cautela, diferente dos liberais iluministas da Revolução Francesa, que ele critica, nos quais ele enxerga esse ideal de progresso. Então, tem um ceticismo muito grande em relação à natureza humana, se ela vai progredir ou não, nessa tradição mais anglo-saxã, né, que a gente chama de ordem espontânea, ou então de associações intermediárias. Eu achei isso interessante porque são autores que defendiam o livre mercado, defendiam uma visão mais cooperativa, né, da divisão do trabalho no livre mercado, mas que ele meio que se esquiva de levar em conta, né, que se tem alguma crítica que eu posso fazer na parte histórica do livro, é que quando ele fala da formação do sistema capitalista, ele coloca tudo dentro de um tipo de mentalidade liberal, que é a da Revolução Francesa. E aí com isso, você passa a ignorar propostas que parecem muito com a sugestão dele depois de uma sociedade aberta, que eram propostas dessa outra variedade de liberalismo
na sociedade, na economia, Sim. mas com freios, né? Freios morais. Essa sociedade aberta seriam instituições ou, como você disse, associações, entidades que operam nas outras estruturas normativas Sim. com valor, né? E não com valor suprimido ou minado por uma norma do progresso só. Sim. Ele critica também o socialismo mais clássico, né? Quando o Estado engloba tudo que é associação. Uhum. E ele critica uma visão hiperindividualista da sociedade, que nós temos que nos virar sozinhos, né? Então, o que parece é que ele meio que tenta resgatar aquela ideia de que nós, pessoas, formamos grupos, associações, para promover lógicas diferentes em cada uma dessas esferas. O comunitarismo, talvez, né? Uma forma de comunitarismo, apesar dele não usar o termo. Exato. De fato, então, uma escola não tem uma lógica numa visão assim, não teria uma lógica de produtividade ou de formar alguém para o mercado de trabalho. Ela tem uma lógica educacional. Mesma coisa a universidade. Mesma coisa os hospitais. Eles não tem uma lógica, seja de implementar uma política pública, porque eles são do Estado e tem essa diretriz burocrática, seja de lucrar. Uhum. Eles têm a lógica de salvar vidas. Aliás, hoje os hospitais estão tirando vidas, né? Com a questão do aborto, eutanásia, etc. Também isso reflete um aspecto distorcido dessa sociedade de túnel. Sim. Ele fala bastante em termos de realização simultânea de normas. Acho que talvez essa expressão ela resuma bem a ideia de uma sociedade aberta, que quer dizer o que, em vez de haver somente uma norma econômica na sociedade, né, que seria a sociedade toda voltada para essa questão do progresso, a sociedade toda deve entender a sua coerência mútua e a multiplicidade, a riqueza de uma diversidade de normas, né? Então, não há só uma norma econômica, existe uma norma ética, existe uma norma de justiça que é dar a cada um que é devido. E por aí vai. Ele critica bastante a compartimentalização da sociedade em diversas estruturas ou instituições que pensam apenas a partir de uma forma, de uma norma. Então, a empresa, ela não se preocupa mais, né, no nosso contexto de hoje, ela não se preocupa mais com a realização da norma ética, né, e ela se preocupa só com o lucro. Isso não quer dizer que todas as instituições têm que pensar em tudo, mas é tanto isso, é tanto a necessidade de cada instituição entender a sua norma, a sua forma legítima, específica de atuação, mas também cada instituição entender que a sua forma legítima de atuação, ela não resume e reduz toda a realidade. Então, a empresa, ela entende o seu papel de produzir, de servir a sociedade através da sua produção, através dos seus bens criados, mas ela também entende que, caso seja necessário, e aí seria até um exemplo concreto que ele dá, pode ser possível, assim, uma empresa optar por uma tecnologia que gere uma produtividade menor, se isso vai, por exemplo, permitir que o emprego seja mantido naquela empresa e que a tecnologia seja mais humana, no sentido de ser mais criativa, que faça com que o trabalho seja algo com mais sentido. Então, isso é até uma proposta bastante estranha da gente pensar no dia de hoje, né? Porque você pensar que... Porque a gente está tão imerso no túnel, não é isso? Sim, A gente só vê a luz no fim do túnel e as paredes em volta, né? E isso é pensar, é olhar do lado. O interessante é notar que ele está apontando, ele não aponta uma receita de bolo para resolver o problema. Mas ele diz a solução... Puxa, eu achei que era o final do livro. Não, o final do livro, o final do livro fica em aberto, né? Mas a solução passa por uma mudança de mentalidade, de cultura, etc., resgatando, obviamente, numa sociedade plural, nem todos são cristãos, talvez uma minoria será, mas cada visão de mundo representada resgatando um pouco esse valor de realizar as normas simultaneamente. Essa noção de uma empresa que é mais integral reflete, por exemplo, uma ideia que o Papa João Paulo II defende na sua encíclica, né, que trata disso, a empresa como uma comunidade. Então, essas ideias estão aí disponíveis e ele aponta várias tentativas de solução. Umas são rupturas revolucionárias, outras são criar uma bolha isolada dessa sociedade, uma contracultura que seja. Outras ainda passa pela regulação do Estado, o Estado
replanejando, redesenhando uma sociedade segundo o que seria o ideal, ele fala, olha, tem várias esferas da sociedade, elas vão trabalhar em conjunto, cada uma exercendo a sua função, mas tem que haver essa mudança cultural na mentalidade. Por quê? Porque envolve abrir mão de um pouco do ganho que a gente tem, desse progresso, dessa produtividade. E você tem comunidades no Brasil que optaram por essa via e continuam prosperando. A comunidade judaica que descansa pelo menos um dia por semana, toda semana, e lida com isso de uma forma muito natural, como parte do cotidiano deles, está sabendo que ao deixar de produzir no sábado, eles vão ter talvez uma margem de lucro menor, etc., mas estão criando uma comunidade que reflete melhor os ideais da sua visão de mundo. E isso pode servir de um exemplo para nós também. Ele traz até alguns elementos da fé cristã, né? Como a mordomia cristã, no trato para com recursos, no trato para com desenvolvimento, que leva e gera um senso de responsabilidade. A questão não é nem tanto se eu consigo fazer, mas a grande questão é se eu devo. Vem a postura ética, né? A questão não é muito se dá para fazer ou não, mas se eu devo realizá-la, né? Uma ideia de mordomia e hospitalidade aplicada sobre essa situação vai fazer você repensar até que ponto esse ideal de progresso sacrifica a família, o pai, a mãe, a própria educação, que é algo que me chama muita atenção, né? Uma escola toda embebida por um ideal de progresso, ela não prepara gente, ela prepara mais uma peça no maquinário que vai estar sendo encaixado nessa estrutura mais abrangente para produzir esse ideal e tentar consumar isso de alguma maneira. E aí, como o Lucas disse, João também, de alguma maneira, só temos hoje escolas e universidades que não formam pessoas. Isso desce no nível da família, né? Isso, exatamente. A família educa filhos num ideal de progresso. Sim. A gente vê sociedades, por exemplo, a gente tende a pensar sempre, né, sociedade como o nosso contexto brasileiro mais próximo, mas você vai ter vetores de progresso que se manifestam de formas ligeiramente diferentes num contexto global, né? Então, você vê Estados Unidos, grandes potências como a Europa, a União Europeia, mas nessa questão familiar do progresso no Japão, é um negócio muito específico, a noção da família. Sim. Em educar filhos para o progresso sobre outros aspectos, outras normas, é um negócio muito evidente na cultura, né? Sim, certamente. Agora, vem cá, dá para articular essa estrutura de uma sociedade mais aberta ou de uma sociedade túnel ou reconhecer o progresso como uma idolatria fora de uma cosmovisão cristã? Ou a cosmovisão cristã, a teologia cristã é necessária aqui para se articular isso? Eu quero dizer o seguinte, como é que eu faço que uma ideia dessa, construída dentro de, vamos pensar logo de uma filosofia reformacional, uma forma ampla de ver o mundo, a realidade, pode ser discutida ou aplicada numa realidade nacional, no contexto brasileiro, onde a cosmovisão cristã, essa específica, não domina ou não habita? Bom, me parece, diante da sua questão, e o Houtsworth ele perpassa por esse caminho também, é justamente identificar que o aspecto religioso é um dado na própria experiência do ser humano, né? Que se não for a fé no progresso, ela vai ter que ser uma fé em uma outra coisa. E dentro desse período que ele está escrevendo, né, que nós estamos lidando ali no século XX, né, 79, na verdade a primeira edição é em 76, ainda há uma ideia muito presente, até onde me consta, de um ideal também de secularização fruto desse movimento de cosmovisão deísta, iluminista, né, que faz uma separação radical entre o transcendente e o imanente. Ou seja, a ideia do progresso, ela é uma ideia que demonstra um anseio religioso secularizado. E o Houtsworth, ele vai no cerne da questão que o homem, ou o ser humano, o ser humano é um ser religioso. E que se não for a realidade da verdadeira religião, outra religião fabricada vai ocupar aquele lugar. E daí a ideia de ídolo, né? Mas me parece, pensando mais contemporaneamente, né, me parece que a sua pergunta vai para esse caminho, pensar nos movimentos pós-secularistas seria um caminho, né? Até porque ele menciona que por mais que o cristianismo ele não seja talvez a religião praticada de maneira mais evidente, né, no Ocidente, certamente ele afirma o peso e a capacidade de comunicação de virtude e de praxis que o cristianismo, ao longo dos seus 2000 anos de história, estruturou toda a Europa e o Ocidente como um todo.
Então ele percebe que há pontos de convergência, de conexão e de diálogo que perpassa o interreligioso e que o cristianismo ele ainda teria algum papel. Mas e aí vem um ponto que eu vejo como limite, que é justamente qual que seria o ponto do cristianismo nesse processo, né? Mas é um dado. Me parece que o Haldor quer apresentar ao tratar de normatividade, de moralidade, de ética, é o papel do religioso nesse processo de entendimento da realidade. Porque, afinal de contas, para Haldor e para todo cristão, por mais que você tenha aí essa miríade de cosmovisões, o mundo ele é bíblico. Uhum. Ele foi feito pelo Eterno. Então ele tem lei, ele é estruturado em normas. E isso pode ser entendido e conhecido por um ser humano que, por mais que seja fraturado e caído, é possível se perceber essa normatividade. E o papel do religioso nesse processo é apontar esse caminho. Então é possível o diálogo, mas também me faz perceber a necessidade de antítese. Tá. E talvez seja necessário essas duas abordagens que a fé cristã ela tem. Ela oferece. Ela oferece. Normatividade e antítese. Exato. Diálogo e antítese a partir da normatividade. Ô livrinho, hein? Tem Sim. Bastante coisa aqui, né? Bem. 76 a primeira edição. Sim, se eu não me engano, 76, a segunda é 79. Mas lendo Bob Haldor, Capitalismo e Progresso, ô João Vitor, o que é que você tira daqui que é fantástico, assim? Fala, esse cara brilhou. E talvez uma crítica, uma parte do livro que você diz, cara, aqui eu faria diferente, ou eu pensaria, lógico, vocês comparando a Haldor, mas é uma crítica aqui que você poderia fazer a ele. Pensando que isso aqui é um teaser, né, para as pessoas terem vontade de ler o livro e aprenderem com ele. Diga aí. Olha, eu vou começar pela crítica porque... É mais fácil, criticar. Eu acho que é bem porque eu concordo muito com o Thiago nessa análise, porque o livro, ele é um livro muito bom, com um argumento muito bom, bastante convincente, mas dá para ver que o interesse dele no livro era abordar a questão religiosa do capitalismo e do progresso. Tá. Tanto que, em termos de... Identificar o fundo religioso. Isso, exatamente. Tanto que em termos de... O problema em termos de análise acadêmica rigorosa, pegando vários pontos, vários pontos de contato, de diálogo, de choque nas questões que ele trata dentro de economia, ele menciona várias coisas, mas ele vai passando, sabe? Meio por cima, parece. E me parece que, como ele não volta na questão religiosa no final do livro, apesar de uma nota ali no epílogo, ele poderia ter escolhido, né? Ou eu faço uma crítica religiosa mesmo, da questão do capitalismo e progresso, e eu deixo esse fio perpassar todo o livro até o final, ou eu faço uma análise acadêmica rigorosa dessa questão e deixo como pano de fundo a questão religiosa. E parece que ele não optou por essas duas coisas. Então, a questão da falta desse senso, dessa questão religiosa que o Thiago mencionou, ela é importante como crítica. Agora, como ponto positivo, eu acho que, apesar de tudo, os caminhos que ele traça no final do livro são bastante esclarecedores, né? Ainda mais na aridez do debate econômico e político que a gente vê muitas vezes sobre a questão de mercado versus Estado, ou então indivíduo versus Estado. É muita aridez porque é sempre reduzido um ao outro, né? E como o Lucas mencionou, na medida que o Haldor vai até traçando caminhos concretos de ação para movimentos sindicais, associação de consumidores, empresas, até governo em alguns momentos, ele traz um pouco de luz a respeito de como a sociedade pode sair um pouco dessa falsa dicotomia, né, se a gente vê do ponto de vista caipiriano, né, entre mercado e Estado. Então, eu acho que nesse sentido foi bastante preciso, bastante certo. Obrigado. Tiago, e aí? Tem algum ponto ele brilhou e onde você criticaria essa obra específica? Sim. Eu não sou economista, né, de formação, mas eu acho que é brilhante a maneira, a sensibilidade analítica dele para apresentar o desenvolvimento desse construto do progresso em relação ao capital, a partir de uma análise religiosa, conectando justamente esses períodos de transição entre o medieval e a modernidade.
e como ele consegue entrelaçar aqui não só esse espírito humano, o espírito do tempo, como ele traz à baila na discussão os aspectos religiosos e teológicos, ele traz também os próprios aspectos filosóficos, que são todos organizados para fazer essa análise e esse retrato, que para mim está muito bem feito, né, e muito bem construído. Do ponto de vista crítico, e novamente eu cito a minha não formação econômica, né, o que eu senti falta, o João citou a aridez, de alguns aspectos, né, que estão ali. Tem um determinado momento que o economista brota, né, na fala dele, né, ele começa a tratar com coisas bem para a área. Mas, apesar de eu não ter essa formação, eu tenho interesse em leitura. E gostaria, por exemplo, de perceber uma herança maior da fé cristã ou da tradição cristã de pensamento econômico sendo apresentado nos debates com as outras frentes. E eu entendo os limites, né? Nós estamos falando do século passado, né? Mas gostaria de perceber naquele momento qual era a tratativa cristã, se é que existia, e de que maneira ela era posta para um debate econômico a partir do referencial cristão dentro desse contexto. O que me faz querer muito entender o que ele anda dizendo nos dias de hoje, né? Já que nós estamos num contexto diferente daquele que ele escreve. Maravilha. Obrigado. E aí, Lucas, o que você tira daqui? Eu acho que apontar a raiz religiosa de problemas sociais que nós temos hoje é um mérito muito grande do livro, como de outros autores na tradição reformacional que ele representa. É inegável que Bob Halsward tenha tido uma influência muito grande no movimento da democracia cristã holandesa, na segunda metade do século XX, né, a ponto de dela ter se dividido em dois partidos e um deles ter optado seguir essa linha que ele propõe. Não é por aí que eu iria. Então aí fica um lado que eu considero crítico no meu comentário, que eu sou um pouco mais amigável ao sistema capitalista. Eu acho que o mercado tem vários pontos positivos que enfatizam cooperação e não competição, que é o que ele enfatiza na leitura dele. E é preciso tomar cuidado na hora de defender o Estado atuar de certas formas, porque há consequências que são diferentes da intenção de certas regulações e leis que não são planejadas pelo formulador de políticas públicas. E essa prudência, cautela e até ceticismo em relação à própria natureza humana e capacidade de enxergar as coisas de cima para baixo, vem de outras tradições cristãs. Eu acho que seria interessante resgatá-las. O autor, para alguém que enfatiza tanto a religião, fala muito pouco da igreja institucional. É uma outra crítica que eu poderia falar. Então, se é preciso mudar a nossa forma de enxergar as coisas para erguer uma civilização, ou então restaurar uma civilização que pensa de uma forma mais integral, né, as famílias e as igrejas locais vão ter um papel muito importante nessa... Tratar do papel da igreja. Isso. Nisso, né? Então, as igrejas pensando junto, catequizando com seus membros, as famílias criando, né, o seu pequeno pelotão em casa para poderem fazer mais a diferença. Criando, não segundo princípios do sistema, mas segundo princípios cristãos que muitas vezes vão se chocar contra os desses sistemas. Sim. Maravilha. Obrigado. Obrigado, Lucas. Obrigado, Thiago, João Vitor. Obrigado você que nos acompanhou nessa conversa. Capitalismo e Progresso, um diagnóstico da sociedade ocidental, Bob Halsward. Leia, assista a esse programa e também ouça o podcast do BTcast ABC2 sobre esse livro e ainda vai dar muito o que falar, né? Muito o que conversar. E os desdobramentos dessas ideias, lógico, no que o Lucas trabalha, João Vitor e o Thiago aplicam aqui no Brasil, é de acompanhar também. Muito obrigado. Curta, compartilhe e não esqueça de mandar seus comentários para os nossos amigos aqui e também para os próximos programas. É um prazer tê-lo conosco no Conexão Ciência e Fé. Até o próximo.